Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 50 do livro de Isaías, um salmo de confiança do servo em Isaías 50. Um salmo de confiança. O livro de Isaías tem 66 capítulos e nós estamos no 50º capítulo do livro de Isaías. Sabemos que o propósito do livro de Isaías foi lembrar o povo de Deus a incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e também exortar os futuros leitores para se arrependerem dos seus pecados e ainda para confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. O livro de Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos e apesar disso, como ele nos parece original. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, que estarei com vocês a partir de agora, nesse momento, dentro da Semeadores. Estamos levando essas reflexões desde 2016 e iremos até 2019, quando concluiremos nosso projeto com a Bíblia. Então abra aí, por favor, para fazer uma leitura prévia, o capítulo de número 50 do livro de Isaías. Se você também preferir, você pode entrar em nosso blog site jamaisdesista.com.br e obter a parte escrita dessa narrativa. Para você não se perder na leitura, capítulo por capítulo, nós nos encontramos no capítulo 50, na quarta parte do livro de Isaías, que o livro de Isaías, com 66 capítulos, foi dividido em 4 grandes partes. E nós estamos na quarta parte, que é o Isaías e o julgamento babilônico. E dentro dela nós estamos vendo os 2 instrumentos de Deus para a restauração e o plano de Deus para o seu servo. Como já falamos, estamos vendo esses planos de Deus para seu servo, depois de termos visto os planos de Deus para Ciro. Foi também dividida essa parte, segundo a estrutura já proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra, ao qual nós estamos nos baseando nos seus comentários e referências, em 8 partes para melhor estudo e compreensão. Oráculo real acerca do servo, veremos agora, nós já vimos no capítulo 49, debate contra a incredulidade de Israel, nós vamos concluir hoje. O salmo de confiança do servo, veremos agora. Debate sobre a compaixão e a retidão de Deus. O lamento e resposta, o servo sofredor e exaltado, chamado a que Jerusalém louve ao Senhor. E o convite para ir, que nós vamos ver lá no capítulo 51. Então vamos ver em continuação o debate contra a incredulidade de Israel, dando continuidade ao capítulo 49, a partir do verso 14, e indo aqui até o capítulo 50, até o verso 3. Como já tínhamos falado, a partir dos versos 49, 24 até 53, a partir do 24 e não do 14, né? A partir do 24 até o 53, Isaías estava respondendo à ideia de que os guerreiros babilônicos eram poderosos demais para serem vencidos. Isaías tinha proclamado que Deus resgataria o seu povo daqueles que o haviam conquistado. Dúvidas permaneciam na mente de muitos israelitas, uma vez que eles duvidavam que os terríveis exércitos babilônicos pudessem ser vencidos. Para eles era algo assim impensável. O Senhor assumiria a causa dos necessitados e seria justo na retribuição. O próprio Deus lutaria pelo seu povo e redimiria ele da sua adversidade. Referindo-se a Isaías sobre a legislação sobre o divórcio, ele interroga os filhos de Israel a respeito da carta de divórcio da mãe deles, Jerusalém, casada com o Senhor. A figura marido e mulher escolhida pelo Senhor mostra o quão profundo é esse relacionamento e o quão sérios são ou eram os compromissos e responsabilidades de cada um diante desta aliança na qual Jerusalém se mostrava adúltera, preferindo outros relacionamentos com outros deuses. Deus havia se divorciado do reino do norte e havia repudiado Judá. Talvez Deus aqui tenha negado que ele tivesse sido a causa do divórcio por causa da escolha dada pelo pecado. Seja qual for o caso, Deus nunca rejeitou totalmente todas as pessoas de Israel ou de Judá. Na verdade, Deus nunca rejeita ninguém, nunca. Nós é que perdemos a nossa fé. Mesmo assim, sempre houve um remanescente de Deus que nunca se esquecera. E foi por causa das suas próprias transgressões, verso 1, é que ela foi embora.
ou seja, rejeitou livremente a aliança do Senhor, representado aqui pelo seu casamento, preferindo outros relacionamentos, como já também salientamos. Se o Senhor tivesse vendido Israel porque devia dinheiro, ele teria pedido autoridade sobre o destino do seu povo, ele teria perdido, né? Também, se Israel fosse vendido como pagamento pelos débitos dos seus pecados, seu Redentor teria a responsabilidade de comprar ele de volta. Os versos 2 e 3 versam sobre o fato de Judá ter sido mandado para o exílio por causa do pecado. Antes do exílio, o Senhor havia falado com Israel por intermédio dos seus profetas e já havia redimido Israel anteriormente do Egito, mas o seu povo se recusou a voltar-se a ele. Por essa razão, a nação foi enviada para o exílio. Veremos agora a parte C. O Salmo de confiança do servo, a partir do verso 4 até o verso 11 do Salmo de número 50, ou do capítulo 50 do livro de Isaías. Então, chegamos aqui no Salmo de confiança do servo, dos versos 4 ao verso 11. É também o terceiro dos 4 cânticos que já mencionamos no capítulo anterior. É o terceiro, sobre o servo, neste cântico ultrajado, mas fiel. A reprovação aos homens por não terem acreditado que Israel iria para o exílio foi um prenúncio da rejeição a Jesus Cristo. Ele também seria rejeitado e desacreditado por causa da expectativa deles voltada para as coisas dessa vida de forma egoísta e gananciosa. No entanto, Deus deu ao servo uma língua de erudito para que falasse e ouvisse como os eruditos. O Senhor ensinou ao seu servo como falar por meio do sofrimento, mas não pelo sofrimento em si, mas por obediência ao seu Pai Celeste, que escolhera o caminho pelo qual seria necessário passar pelo vale do sofrimento para a permanência de sua fidelidade diante do Pai. Toda a sua essência estava a serviço e comprometida com seu Pai, em prol do seu plano e em prol dos seus propósitos. Apesar de tudo isso que teve de passar e de enfrentar, ele não foi rebelde. Entendia o servo do Senhor que Deus não somente era soberano sobre os céus e sobre a terra e tudo que lhes há, mas em especial sobre sua vida, quer ela fosse do seu agrado, quer não fosse. A noção de soberania, verso 9, presente no servo, e depois confirmada em Jesus, é de tirar o fôlego de qualquer um que estude as Escrituras, buscando nela o mel da pregação para alimentar o povo de Deus. O soberano deu-lhe língua erudita, verso 4. O soberano abriu os seus ouvidos, verso 5. O soberano o ajudou, verso 7. O soberano defendeu o seu nome, verso 8. O soberano ajudou novamente, verso 9. No verso 6, por conta desse entendimento de que todas as coisas estão no absoluto controle do seu Pai, que é soberano inclusive sobre a sua vida, é que ele oferece as suas costas, o seu rosto, e não esconde a sua face da zombaria e dos cuspes. Ao ser espancado e desprezado, Jesus Cristo cumpriu essa profecia de injustiça. Assim como o Senhor o fez firme e o ajuda, ele não será constrangido. Também se oporá com firmeza, como uma dura rocha, ou seja, com resoluta determinação diante de qualquer oposição à vontade de seu Pai. Ele sabe que não será envergonhado. Pelo contrário, ele vai ser honrado. Isaías 50 diz assim, no verso 1. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe com a qual eu mandei embora, a qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa dos seus pecados foram vendidos, por causa das suas transgressões, sua mãe foi mandada embora. Esse é o verso 1 de Isaías 50 e o verso 11 termina dizendo: mas agora todos os que acendem fogo e fornecem a si mesmo tochas acesas andem na luz dos seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Então, nesses versos, o 10 e o 11, o que eu acabei de ler, o 11, a certeza de que mesmo andando no escuro, sem luz alguma, ou seja, sem aparentemente qualquer direção e sem entender muito das coisas que aconteciam, aquele que teme ao Senhor
estaria seguro e obedeceria ao Senhor. Este é o convidado a confiar no Senhor e se apoiar em seu Deus. Ao contrário, haverá outros que buscarão para si e fornecerão a si mesmo luzes ou tochas acesas, versos 11, para evitar o escuro. Mas estes, apesar das luzes, não terão paz e serão atormentados, porque resolveram não confiar em Deus, mas em seus próprios caminhos. Eu entendo que não é ver o ver e também não é o entender os caminhos que nos colocam em posição de segurança. Mas nossa fé, apesar do não ver ou do não entender. Eu tive uma vez uma experiência minha pessoal na condução de um povo que estava atrás de mim, me seguindo em direção ao casamento do meu irmão, cujo outro meu irmão seria o pastor que iria celebrar esse casamento. E eu fui conduzindo esse povo do endereço onde nós estávamos, em São Paulo, para outro endereço, na Penha, sendo que eu moro aqui em Brasília há muito mais tempo. Já tinha mais de 25 anos que eu estava aqui em Brasília. E eu fui conduzindo esse povo. Pasmem, não sabia o caminho, só tinha o endereço e não tinha certeza nem para onde estava indo. Eu me sentia um cego, eu falava até que eu era louco ao dirigir daquela maneira, pegando ruas que eu não conhecia nem sabia. Mas pasmem, eu cheguei primeiro que todo mundo e cheguei no lugar certo, na hora certa, conduzindo um povo. Aquilo trouxe-me grande espanto, porque eu estava a ponto já de pedir ajuda e de pedir que um táxi nos guiasse até o caminho. Eu não sabia para onde estava indo, mas Deus me levou ao lugar certo. Isso foi assombroso. O pessoal de trás do meu carro dizia assim, eles eram de Ibitinga: não se preocupa, Deusdete. Quando a gente quer ir a algum lugar em São Paulo, a gente pede para Deus, leva-nos a esse endereço, Senhor. E quando a gente para o carro para perguntar, onde fica a rua tal? As pessoas apontam o dedo, é aqui. E não foi assim que aconteceu conosco? Quando eu parei para perguntar onde era a rua tal do casamento, a mão estendida da pessoa que eu perguntava disse assim, a rua é aqui. Aquilo me trouxe grande espanto. Muito espanto mesmo, porque jamais tinha visto algo assim tão tremendo. Muito tremendo. Eu não sei como eu consegui fazer isso, mas eu cheguei no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, sem saber para onde estava indo, que rua eu estava pegando. Pensa dirigir em São Paulo, no meio de ali Guarulhos, Penha, não é fácil. Não é fácil. Um atalho errado, um caminho errado e vocês teria perdido o endereço e não teria chegado a tempo, nunca. É Deus que nos guia, por isso que eu fico aqui impressionado com esse fato de que ele diz aqui que aquele que teme o Senhor estará seguro e obedecerá ao Senhor. Ele é convidado a confiar no Senhor e a se apoiar em seu Deus. Então, nos versos 10 e 11, a certeza de que mesmo andando no escuro, sem luz alguma, ou seja, sem aparente direção e sem entender mesmo muito das coisas que acontecem, aquele que teme ao Senhor estará seguro e obedecerá ao Senhor. É por isso que eu concluí dizendo que eu entendo que não é o ver e não é o entender os caminhos que nos colocam em posição de segurança, mas nossa fé, apesar do não ver ou do não entender. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 51, um capítulo muito interessante, a compaixão e a retidão de Deus, apesar do povo ingrato. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, conheça o nosso blog, site jamaisdesista.com.br, a parte escrita está lá no nosso blog. Também conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br, nossa loja física no centro de Taguatinga, nosso programa de rádio que começa às 8h30, todos os dias, Momento Missionário. E nos sábados nós temos Momento Missionário, Palavra de Vida,
com o pastor Johnny Ramos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Um bom dia para todos. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, querido.